E a aventura de The Last of Us está chegando ao fim. E o sexto episódio que foi liberado essa semana acabou mexendo muito com o coração dos nossos personagens. Inclusive tivemos alguns retornos tão aguardados. Será que o Joel finalmente encontrou o Tommy? E a Ellie, será que ela continua aquela cabeça dura ou ela já tá um pouquinho mais mansa com todo mundo? Isso e muito mais você confere no vídeo de hoje, na nossa análise completa do sexto episódio de The Last of Us. Fala galera, bora bater um papo? Eu sou o Joca, você está no Origem Geek e sejam muito bem-vindos. Cada semana que passa, The Last of Us se mostra ser a melhor adaptação já feita de algum jogo de videogame. E nós temos que agradecer todos os dias que essa tarefa acabou caindo no colo da HBO. Porque nós sabemos que uma adaptação de videogame para o live action não é nada fácil. Se fosse umas bombas como os filmes do Mortal Kombat ou até mesmo aquela bizarrice que fizeram com o Mario, não existiriam. Mas com essa tarefa mega difícil, a HBO parece que se sente o Cristiano Ronaldo numa final de Champions League completamente confortável e jogando em casa. E eles estão conseguindo fazer um trabalho magnífico com essa série. É assustador como a qualidade não decai e todos os episódios se mantêm num nível muito bom. E a gente começa a perceber a qualidade dessa série quando ela não é simplesmente um monte de fanservice pra fã do jogo virar e falar legal, isso daí acontece no jogo, tá igualzinho, ó o diálogo perfeito. Não, porque pessoas assim como eu que jogaram o jogo lá no lançamento, lá em 2013, há 10 anos atrás, que acaba não lembrando muito das coisas que acontecem, acaba sim ficando encantado com essas cenas maravilhosas, com as coisas incríveis que estão acontecendo. E muita gente que não conhecia o jogo, que não jogou o jogo, tá amando o que eles estão fazendo do mesmo jeito, tão encantados com o personagem da Ellie, do Joel e tantos outros que aparecem na história. E mesmo que muitos episódios possam parecer ter um ritmo um pouco lento e tudo mais, eles acabam compensando tudo isso com atores magníficos e com histórias que vão acabar cativando a gente, como aconteceu no episódio dessa semana, onde nós vimos pela primeira vez o Joel sendo um pouco mais humano, tendo alguns sentimentos um pouco mais humanos e não sendo aquele cara turrão, com a cara fechada a maior parte do tempo e que não se envolve emocionalmente com as pessoas. Mas já um Joel um pouco mais amoroso, um Joel que tem medo, que sofre de ataques de pânico o tempo inteiro, e isso acaba sendo muito legal, que passa uma humanidade pro personagem que aparentemente é um cara tão ruim nesse universo, que fez coisas tão terríveis, e mesmo assim ele tem sentimento. E aí nós voltamos pro assunto da semana passada, na análise da semana passada, caso você não tenha assistido, tá aparecendo aqui no card, onde eu reforço muito esse ponto da série, onde todos os personagens de lá são muito humanos. Não existe aquilo, esse daqui é o bonzinho, esse daqui é o mauzão, esse daqui é o herói, esse daqui é o vilão. Não existe isso. Todo mundo lá tem os seus pontos, todo mundo lá tem as suas questões, e você acaba ficando dividido porque você acaba entendendo até mesmo a parte das pessoas que são pra ser os antagonistas da série, que a gente não consegue enxergar como realmente antagonista. Não existe uma pessoa má por ser má na série. Isso acaba sendo muito bom. Mas calma um pouquinho, porque antes de eu continuar com essa análise daqui, eu preciso que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, porque toda segunda-feira eu trago a análise completa de The Last of Us. Então não perde seu tempo, já faz logo essas 3 coisas para você ficar por dentro de tudo o que acontece nessa série. E agora, sem mais enrolação, vamos continuar com a nossa análise. O episódio dessa semana foi tão agradável porque nós finalmente tivemos um crescimento bem significante com o relacionamento do Joel e da Ellie, que agora sim tá muito mais paternal do que nunca, parece muito mais um pai e filha. E olha que eles passaram a maior parte do episódio tendo um desentendimento, eles querendo se afastar um do outro e tudo mais. Mas a gente vê que isso só acontece porque o Joel tá com esse lado mais humano, um pouco mais à flor da pele, com sentimentos um pouco mais à flor da pele, com a guarda um pouco mais baixa. E é óbvio que um fator mega importante para isso ter acontecido foi o reencontro dele com seu tão querido irmão Tommy. Sim, finalmente isso aconteceu, coisa que tá sendo uma quest pra ele desde lá do primeiro ou segundo episódio. E é meio natural mesmo, quando você se encontra com uma pessoa que te conhece a vida inteira, você dá uma quebrada nesse gelo, você dá uma quebrada nessa armadura que você acabou criando ao longo do tempo, porque aquela pessoa te conhece como ninguém, ela tá com você a sua vida inteira. E mesmo que os dois tenham tido uma briga que é normal, porque o Joel acaba
acaba ficando com ciúmes, acaba ficando realmente sentido, coisa que não dá pra se julgar, porque eu acredito que todo mundo, né, ficaria dessa mesma maneira depois de ver você vivendo num mundo pós-apocalíptico, morrendo de medo, tendo que fazer coisas selvagens, enquanto o seu irmão querido, que você tanto ama, que você tá tão preocupado, tá lá vivendo num bem bom, numa civilização lá, tudo funcionando, que tem até cinema. E o Joe, que tava arriscando a vida dele, fazendo coisas brutais, é óbvio que não ia ficar mega alegre pelo irmão. Óbvio, ele tava achando que ele tinha morrido, que ele tinha se envolvido em alguma encrenca, mas não, ele tava tudo bem lá, tava até com a Maria, casando lá, tendo bebê, enfim. Eu nem sei se a gente pode categorizar isso como ciúmes, mas sim algo... uma raiva mesmo, porque, cara, imagina, você tá na maior precariedade do mundo, morrendo de medo do que aconteceu com uma pessoa que você ama e tudo mais. Quando você chega, ela tá de boa lá, só tá relaxando e não te deu, sabe, satisfação nenhuma, não teve o mesmo carinho que você teve por ela. Realmente deve mexer um pouco, né? Enquanto isso, a Ellie tava descobrindo que ia ser uma garota normal, digamos assim, com alguns costumes normais. Que elas num mundo tranquilo, sem nada disso que tava acontecendo, só se preocupavam com a roupa que combinava, com garotos, com filmes, músicas, entre tantas outras coisas. Coisas essas que são extremamente bobas se a gente for parar pra ver, muito fúteis, quando a gente pega uma garota igual a Ellie mesmo, que acabou vivendo sem nada disso, sem pai, sem amigos, sem namorado, sem nada, simplesmente tendo que se virar, vendo como uma salvação pra tudo, como um objeto, e não como verdadeiramente uma garota, uma criança que precisa crescer, que precisa ter seus amigos, que precisa fazer as coisas que ela acaba gostando. E a gente vê que ela é realmente muito mais turrona, até mesmo um pouco mais madura do que todo mundo que tá lá, só pela feição, o pessoal lá tudo bobo assistindo o filme, eu até me identifico com isso. E a Ellie lá, tipo, cara, é sério que vocês estão gostando dessa bomba? Pô, que bosta, tá ligado? E é no meio disso tudo que ela acaba descobrindo também o porquê o Joel é tão amargurado e também da existência da filha dele que acabou morrendo, a Sarah. Isso acaba meio que virando uma chavinha na cabeça dela, falando, pô, ou ele tá me vendo como a filha dele e é por isso que ele é tão amargurado desse jeito, por isso que ele é tão turrão desse jeito, até mesmo muito bitolado com as coisas. E na mesma hora nós vemos um Joel sendo apenas um cara que perdeu tudo na sua vida e que tem traumas por conta disso, traumas por todos esses anos terríveis que ele passou. Começando tudo pela morte da filha dele na sua frente, nos seus braços, cara. É algo terrível, deve ser algo terrível. E depois tendo que matar gente pra sobreviver, que o Tommy até acaba julgando muito isso, ele fala, pô, a gente matava gente porque a gente imaginava que era a única maneira de sobreviver, mas não era, enfim. O bem bom que ele tá, depois de ter feito tudo, é muito fácil julgar, né? Tem um gostinho de raiva aqui do Tommy e tudo mais, mas enfim. Ele acaba se desculpando com o Joe e tudo, e pela primeira vez nós vemos o Joe chorar, aquela muralha que ele criou entre ele e os sentimentos de desabar e tudo mais. E cara, e isso foi algo muito marcante, porque nem mesmo na morte da Tess, que era a companheira dele, até que tava com ele tantos anos, ele nem chorou na morte dela, ele não sentiu, ele não se deu tempo de sentir aquilo. E quando ele finalmente encontrou com o irmão, que é aquela pessoa que eu acabei de falar pra vocês que ele conhece a vida inteira e tudo mais, foi onde ele se sentiu mais confortável de se abrir, de mostrar os sentimentos dele, de compartilhar os próprios medos, que é algo muito importante que tem que se fazer realmente. E a gente vê como ele tem essa preocupação, como ele ama a Ellie, e se preocupa de, dela ficar perto dele e ela acaba morrendo, porque na cabeça dele, todo mundo que fica com ele acaba morto. Isso aconteceu com a Sarah, isso aconteceu com a Tess. E ele não quer que isso aconteça com a Ellie, porque ele vê ela como uma filhinha. Ele pode até não verbalizar isso, mas tá muito na cara o jeito que ele trata ela, o jeito que, ele fala, Ellie, pelo amor de Deus, não fala desse jeito, não sei o quê. E a Ellie acaba, assim, vendo ele como um pai. E a gente vê como as estruturas ficam abaladas na relação dos dois, quando o Joe vai falar com ela que não é ele mais que vai levar, e sim o Tommy, mas ela já sabe de tudo, porque ela escutou toda a conversa, os dois acabam brigando, e eu até mexendo na internet um pouco depois pra ver fotos e tudo mais, eu acabei vendo que realmente essa é uma cena idêntica do jogo, e eu não me lembrava de nada disso, e vocês veem como eu gostei do episódio, foi um episódio muito bom, sem me lembrar nada do jogo. Então isso é uma prova que você não precisa jogar pra você assistir a série, pra você se envolver com os personagens, pra você gostar. Faz 10 anos que eu joguei esse jogo, e eu tô amando tudo de novo. Eu lembrava que era muito bom, mas eu não lembrava que era tão bom assim, sabe? E é óbvio que nós temos um momento de redenção
redenção dos dois, que é quando chega no próximo dia, a Ellie vai partir com o Tommy, mas já tá lá o Joe arrumando o cavalo e tudo mais, e a Ellie acaba jogando a mochila nele quando ele fala que ela tem uma escolha de quem com ir, enfim, do jeito brutão dos dois, mas é o que eles entendem, eles são muito parecidos, são personagens muito parecidos. Isso acaba deixando muito mais legal e a gente finalmente vê um pai e uma filha juntos. O Joe muito mais aberto, muito mais falante, sabe? Falando dos sonhos dele, que ele desejava ser cantor, dele ensinando ela dar tiro com um rifle, com a sniper, né? Com ele se debochando dela por ela não acertar nenhum tiro e ele acertar, enfim. Foi muito legal de se ver isso. A relação dos dois tá cada vez mais profunda, cada vez mais envolvente mesmo, e é isso que encanta em The Last of Us. Toda ação tem uma parte muito importante também nisso, faz parte, a gente sente falta, mas uns episódios como esse, episódio 6, que teve 0 de ação, teve, um minutinho lá e nada, nem sei se chegou 1 minuto, mas, a gente acaba gostando muito desse episódio, e na minha opinião, esse sim foi o melhor de todos, disparadamente. Foi algo muito legal, a gente ver essas relações humanas é algo muito interessante, de verdade. E quando eles acabam chegando na universidade onde tinha os vagalumes para fazer aquelas operações com a Ellie, para finalmente criar a cura, digamos assim, a gente descobre que eles não estão mais lá, alguns saqueadores acabam aparecendo, o Joe se envolve numa briga com um deles, acaba matando, porém tem um preço alto, que no caso ele toma uma estacada, não é nem uma facada, porque não era uma faca, era uma estaca de madeira, cheia de ponta, enfim, fincada na barriga, e acaba o episódio, um episódio bonito, né, digamos assim, que tava indo tudo bem até então, de uma maneira desesperadora, que é o Joe completamente pálido, semi-morto. Acredito que algumas pessoas que não sabem o que vai acontecer estão apostando que ele vai estar morto no próximo episódio. A gente fica, meu Deus, cara, como isso foi de 0 assim tão rápido? Como isso pode estar acontecendo? E a Ellie desesperada. Joe, por favor, faz alguma coisa. Eu não consigo sem você, eu não sei pra onde ir, eu não sou nada sem você, por favor, acorda, por favor, abre o olho. E, bom, a gente sabe que o Joe não vai acabar morrendo, né? Eu até fiquei assustado aqui no final do episódio, virei pra minha namorada e falei, cara, o Joe morreu, não é possível que eles estão fazendo isso, será que eles adaptaram, será que eles mudaram tudo assim? Ela, claro que não, deixa de ser bobo, não sei o que. Então, realmente, eu não acredito que o Joe morreu. Tem algumas coisas ainda pra acontecer, tô evitando dar spoilers aqui do que vai acontecer nesse final, se eles fizerem igual o jogo. Mas se eles optarem por ter matado o Joel, vai ser algo realmente muito corajoso. Os caras vão ter um esculhão gigante pra ter feito isso, cara. Vai ser um desvio total da história original, de tudo que tinha que acontecer, enfim. É algo que deixa a gente pensando do que pode acontecer no próximo episódio, quem que vai aparecer pra salvar o dia e tudo mais. Mas esse 6º episódio de The Last of Us foi algo fantástico, foi uma obra-prima, rapaziada. Coisa que deixa a gente com hype ainda maior pra essa reta final, que nos faltam apenas 2 episódios. Então aproveita enquanto dura e já vai se preparando pra segunda temporada, que ela vai se iniciar radicalmente se eles fizerem igual foi o jogo. Mas agora eu quero saber o que você achou desse 6º episódio de The Last of Us. Você gostou ou você achou uma porcaria um pouco paradinho? Já deixa aqui nos comentários pra gente saber e o porquê também. E esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal. Deixa aqui nos comentários também ideias para os tipos de vídeo que vocês gostariam de ver aqui. É isso. Eu espero que vocês fiquem bem. Forte abraço em todos vocês e falou!